Olá, me chamo Bruno, sou graduando em Agronomia pelo Instituto Federal do Estado do Espírito Santo, campus Itapina. E bem, eu e os demais autores realizamos um trabalho com o seguinte título: Controle alternativo de Royella indica com extrato aquoso de pecíolo de mandioca. Bem, o ácaro vermelho das palmeiras, que é conhecido cientificamente como Royella indica, é um dos principais ácaros que atacam e causam danos econômicos à família Arecaceae. Tá, mas quais são alguns exemplos de espécies dessa família? A gente pode citar principalmente os coqueiros, sejam coqueiros, por exemplo, como o coco-anão, ou sejam outros tipos de palmeiras que normalmente servem para ornamentação. Esse ácaro, ele também ataca outras culturas de interesse econômico. A gente pode citar, por exemplo, a banana, entre outras culturas. São culturas que normalmente causam benefícios à sociedade em si. Bem, esse ácaro, ele tem hábitos fitófilos que, por ele ter esses hábitos, ele pode causar até 90% de perda de produtividade, principalmente em coqueiros, e causar a redução da capacidade fotossintética que é realizada pela planta. Só que o que acontece? Atualmente, esse ácaro, o controle dele é realizado a partir de produtos de origem químico-sintéticos, ou seja, nossos químicos convencionais, nossos produtos convencionais. Porém, esses produtos utilizados de maneira errônea e sua constante utilização, ela pode ocasionar, por exemplo, o sofrimento de mutações por esse ácaro, pode reduzir o número de predadores, podem causar até malefícios, por exemplo, para os consumidores finais, já que você pode acabar gerando algum resíduo que vai comprometer a qualidade do produto. Enfim, diante desses contextos, para ser algo, como forma de ser algo mais sustentável e ser também eficiente, estudos vêm sendo realizados com extratos botânicos, que são uma alternativa mais sustentável e também tem eficiência comprovada similar aos químicos convencionais. Bem, diante dessas informações, o nosso estudo ele teve como objetivo avaliar a taxa de mortalidade do ácaro vermelho das palmeiras, ou seja, a Royella indica, com diferentes concentrações de extratos à base de pecíolo de mandioca, ou seja, de Manihot esculenta. O nosso trabalho ele foi realizado no Laboratório de Entomologia e Acarologia do Instituto Federal do Estado do Espírito Santo. Inicialmente foi realizada a montagem do extrato. Nessa montagem do extrato, as folhas, os pecíolos de mandioca foram coletados no campo da instituição, higienizados e seco numa estufa de ar forçado. Após o pecíolo estar devidamente seco, ele foi submetido a um multifac, obtendo assim um pó bem fino para a produção do nosso extrato. O nosso experimento ele foi composto basicamente por 4 tratamentos. Cada tratamento tinha uma concentração específica. Cada tratamento tinha um total de 8 repetições e cada repetição tinha um total de 10 ácaros. Os nossos tratamentos, ele basicamente, e nossas repetições, eles foram compostos por uma placa de Petri, ou seja, cada repetição foi composta por uma placa de Petri de dimensão 10 por 1,2 centímetros, forrada com algodão umedecido. E sobre esse algodão umedecido, lá você tinha basicamente um pedaço de folha de palmeira, que era o local onde o ácaro ele se encontrava. Essa técnica ela deve ser feita para você, por exemplo, evitar a fuga dos ácaros e manter a turgidez e a qualidade da nossa folha. Bem, o efeito acaricida ele foi observado em períodos de 12 em 12 horas durante 72 horas totais. E após a análise e a coleta dos dados, eles foram submetidos ao teste de Tucker com 5% de significância. Aqui no nosso resultado de discussão, a gente consegue observar o nosso gráfico. E o que a gente observa nele? Observa que ambos os tratamentos diferiram da nossa concentração de 0%, ou seja, o nosso controle, mas eles foram estatisticamente idênticos, principalmente entre as concentrações de 2% e as concentrações de 5%. Mas isso não vai inibir a eficiência do extrato, já que ambas essas concentrações apresentaram mortalidades de aproximadamente 90% mais dos indivíduos. A gente pode citar a eficiência nesse extrato graças à presença de compostos secundários, que são majoritariamente tóxicos. Um desses compostos, que é o principal composto que tem presente em ambas as estruturas da mandioca, é o cianeto, que ele não é só tóxico para esse tipo de indivíduos, mas até mesmo para nós humanos. Diante dessas informações, a gente consegue concluir que o extrato aquoso de pecíolo de mandioca se demonstrou eficiente
no controle do ácaro vermelho das palmeiras. Muito obrigado e um bom evento a todos.